Com as hortas na autoestrada, há um processo completamente diferente que também me agradou muito. Foi, então as hortas, estamos a falar em 2003, não se falava tão pouco da ideia de hortas na cidade. Todo este advento da moda da horta urbana não era tão pouco assunto nos nossos meios. Isto nasce um bocadinho eu tenho um interesse muito forte por urbanismo e arquitetura. E quando eu vim viver para Portugal nos anos 90, uma das coisas que me surpreendia, de certa maneira, por falta de hábito, era os baldios. Via baldios por todo lado e entre as autoestradas não se cultivava e só havia um campo vazio, ficava mato, e a ideia do baldio não preocupava as pessoas. Construíam-se prédios e depois deixavam-se os terrenos baldios, os passeios às vezes por fazer. Portanto, havia uma espécie de uma anarquia urbana que era um resquício do pós-25 de Abril, não é? Daqueles tempos mais pobres e mais difíceis, mas também uma espécie de um reflexo de uma desorganização. Falta de planeamento, falta de sentido urbano, falta de entendimento de que o espaço exterior numa cidade é tão importante como o espaço interior e como é que o cidadão pode beneficiar de ter um espaço. Lisboa de hoje não tem nada a ver com o que era Lisboa do início dos anos 90. Quer dizer, mesmo a ideia do Rio, tudo isso, e os lisboetas não se relacionavam com os espaços exteriores como se relacionam hoje. Eu andava sempre a ver e a surpreender-me com os espaços exteriores. E uma das coisas que mais me surpreendeu foi que, dentro também dos meus interesses por a vivência africana em Lisboa, porque eu sou africana e estava muito curiosa, vivi lá a maior parte da minha vida e portanto, quando vim viver para cá nos anos 90 e depois voltei para a África do Sul, isto é já depois de uma segunda vinda para Lisboa, uma das coisas que mais me surpreendia é que algumas das comunidades africanas estavam a aproveitar esses baldios, esses terrenos que, para os lisboetas, eram inúteis e que estavam abandonados e que aparentemente não serviam para nada, estavam a ser muito inteligentemente utilizados por pessoas que vinham de comunidades rurais e agrícolas, que tinham necessidade de plantar para se alimentar e para vender e, portanto, estavam a ser apropriados. E então comecei a visitar as hortas na autoestrada, principalmente no Nó da Maia, que não era nada daquilo que é hoje, não é? Era assim uma confusão, mas era uma confusão louca, porque do ponto de vista da autoestrada já era um enorme empreendimento e uma grande construção. Mas os terrenos entre as curvas e as rampas eram sempre abandonados. Isto que nós estamos a ver aqui é uma horta à beira da autoestrada. A autoestrada corre aqui mesmo em frente. E isto era mato. Este ar de jardinagem, não é? Que podia ser a Câmara de Lisboa agora, na verdade não era. Eram pessoas, na maior parte, eram cabo-verdianos, a comunidade era cabo-verdiana. E comecei a ir para lá. Percebi que tinha que me apetrechar primeiro de uma máquina fotográfica, mas depois de botas, plástico, e depois de enxada, e depois de regador, e conversar com as pessoas e perceber de onde é que elas vinham e quem eram e como é que estavam ali, e começar a perceber um bocadinho, mas não sou perita, passei lá algum tempo, mas o que foi interessante neste projeto foi que não foi um projeto que durou muito pouco tempo. E havia alturas em que eu ia todos os dias de manhã. Saía às 7 da manhã, porque tem que ser de manhã. Faz muito calor à hora do calor e não se pode ir. E as pessoas vêm para lá trabalhar, a maior parte, ou de manhã, ou à noite, ou nos fins de semana. E não havia tantas como há agora, também devo dizer. Havia muito... Era na maior parte, junto ali da Buraca, da Cova da Moura e do Nó da Maia, não é? Portanto, eram locais onde as pessoas podiam vir ir a pé, de onde moravam, não é? Eram perigosos, porque às vezes tinham que atravessar aquela IC19, não é? Aquela famosa IC19, com aquele movimento diabólico. E eram pessoas que se tinham apropriado os terrenos não lhes pertenciam, não é? E estavam a cultivá-los, na maior parte, para uso próprio primeiro e depois para vender. O excesso era para vender. Pronto, e eu comecei para ir lá, ia para lá todos os dias e às tantas
eu gostava muito de ir para lá. Era uma espécie de uma rotina, porque eu ia para lá com as minhas botas de plástico, e o meu fato de macaco, e estava a cavar um bocadinho, e não sei, tinha assim um contacto com a terra todos os dias. Foi um projeto bastante agradável. Eu tinha saudades e tinha sempre a enxada no carro e o regador, e depois às vezes, como estava a dizer, comprava plantas para plantar lá. E comecei, não foi um projeto em que eu fui para lá a saber o que é que eu ia fazer. Eu fui para lá perceber o que é que eu podia fazer. E daí surgem os temas. O primeiro tema foi a reforma agrária, porque tinha a ver com a minha primeira ideia, a minha primeira curiosidade era precisamente sobre a ideia de a comunidade africana se apropriar de terra. O assunto da terra e o assunto da propriedade é para mim um assunto muito evocativo. Se pensarmos, por exemplo, na história colonial, não é? E a apropriação que a Europa faz de terras no continente africano, não é? Terras que não estavam institucionalmente legalizadas em nome de ninguém, mas que pertenciam às pessoas que as trabalhavam e que viviam a partir delas e que tinham experiências religiosas e ritualísticas com os terrenos. Portanto, o colonialismo vem ocupar essas terras, não é? Para usarmos uma expressão mais politizada, roubar as terras, não é? E depois há todo o processo de descolonização, não é? Em que, e no caso de Portugal foi particularmente evocativo também o problema da propriedade, pois dentro do sistema colonial o governo português vende terras aos seus cidadãos, não é? As pessoas que viviam em África, se queriam construir uma casa, tinhas que comprar um terreno. Compravas o terreno ao Estado. O Estado dava-te uma escritura a dizer que tu agora eres proprietária daquele terreno. Na verdade, o Estado não tinha direito de vender aquele terreno, não é? Tanto não tinha que em 1975, quando descolonizaram, todas aquelas escrituras foram rasgadas e ficaram sem efeito. E, portanto, isso é um dado necessário, fez parte de um processo de descolonização, não havia outra maneira de descalçar a bota. Não me estou a queixar por isso. Mas estou muito consciente que isto é um assunto sobre propriedade, sobre terra, não é? Quem tem o direito à terra, quem usa a terra e como é que a usa, que dentro da minha história pessoal tem um significado muito particular. E, portanto, eu achei curioso que a comunidade africana chegasse a Portugal e, sem grandes ofensas, né, se tivesse apropriado de terra que era ostensivamente não de interesse para a Câmara, para os portugueses, porque ela não pertencia a ninguém. Repara que são sempre estas terras de ninguém. São terras que o Estado não pode vender, um intermeio de uma autoestrada, não é? O Estado não pode vender para uma construção de habitação os 3 metros ao lado de uma autoestrada. Portanto, são terras que não têm interesse legal, mas que estas comunidades conseguem apropriar-se delas para, ainda por cima, fazer uma coisa que, a meu ver, me parecia super construtiva e muito interessante. E era uma forma de emancipação dessa comunidade. Claro que nós agora, é como eu estava a dizer, a perspectiva, ainda bem que temos a perspectiva de termos hortas urbanas e tudo isso, mas a nossa perspectiva agora já é muito mais facilitista, de certa maneira, em relação ao que se passou aqui, do que era na altura. Na altura, isto era um ato de desafio. Eu não tenho nada e eu vou-me apropriar daquilo que tu não queres para fazer qualquer coisa útil para mim. E o que era também interessante é que eles praticavam a mesma vivência que praticavam na Guiné e em Cabo Verde, de onde vinham, que era ir a um terreno perto de casa, plantar, regar, para criar e alimentar. E isso para mim era uma coisa muito curiosa. Por isso eu pego nesta imagem política, não é? Esta imagem que nós lemos sempre de uma forma política. Uma bandeira vermelha não pode ser lida senão como uma forma política, não é? E a minha primeira relação era a reforma agrária. Portanto, o que eu estou a tentar dizer aqui é: eu leio isto como um ato político. Um ato político verde, mas um ato político nevertheless. Portanto, e depois fizemos várias fotografias. Umas com a bandeira a abanar, fiz a bandeira em casa, com uma toalha de mesa que eu comprei, aquelas coisas. É um projeto bastante improvisado, não é muito mais que isso.
Portanto, há uma série de fotografias que eu tenho que depois não utilizei, com a bandeira, eu a correr com ela, eu a abaná-la, eu com ela sossegada. Depois foi uma questão de escolher aquelas que nos pareciam mais curiosas. A outra imagem que estávamos a ver há bocadinho, via-se o contorno da colina, com os carros a passarem na autoestrada, portanto tinha mais aquele ar da autoestrada. Esta é mais pacífica porque está contida, não é? Mas muitas das imagens deste projeto, tu has de reparar, eu tento fotografar com o lado do asfalto ou dos carros a passar, porque precisamente a minha ideia era que, quão bizarro é que no meio da autoestrada existem estes projetos de agricultura, não é? E então estava sempre a tentar fotografar as duas coisas na mesma imagem. Só depois de sair da imagem é que eu percebi que às vezes só a imagem por si não precisava de carros para ser evocativa. Depois há uma segunda série, que é a série onde eu estou mais embrenhada, com mais tempo, em que eu começo a ver, e ainda hoje faço isso, que herdei deste projeto, que é ver as estruturas muito improvisadas, que eram autênticas esculturazinhas, as estruturas improvisadas que os agricultores utilizavam para suportar as plantas, principalmente quando as plantas eram novinhas, ou para as proteger um bocadinho do vento, e começar a ler essas estruturas, que eram funcionais, não é? Pensadas como... e eram feitas com restos, com bambu, com bocados de tubo de PVC encontrado, com paus, restos de cabos de vassoura, enfim, aquilo que se podia encontrar e que era útil, e começar a ler essas estruturas como intervenções escultóricas. E aí eu comecei a casar a ideia da escultura. E sabes que este projeto não teve grande apoio do público até muito depois de ele ser feito.